Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10. Esse programa que não espera sair filme para fazer um episódio. É verdade, professor Mauri. Inclusive, feliz ano novo pra você, porque esse é o primeiro Top 10 que eu gravo com você esse ano. Você tá brincando, velho. É verdade. Não acredito que a gente já chegou em 2032. Não, é o contrário, é 23. 2023, feliz ano novo, seu Tato Tarkan. Feliz ano novo. E quero começar, professor Mauri, esse episódio lembrando a você e a todo mundo da Cavalaria que esse episódio, assim como várias atrações da Rede Geek, é um oferecimento dos nossos queridos amigos da Accenture. Exatamente, senhoras e senhores, Accenture, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo, com mais de 22 mil pessoas trabalhando só no Brasil. Exatamente, atendendo os maiores clientes, pensando nas soluções que vão impactar diretamente no futuro da tecnologia. Então, se você quer trabalhar com as melhores mentes, nos maiores clientes e realmente trabalhar com tecnologia de ponta, fique ligado nas redes sociais da Rede Geek e também nas redes sociais da Accenture Brasil para não perder, porque volta e meia a gente lança oportunidade de vaga lá, hein? Isso aí, oportunidade de vagas desde estagiário, trainee, até a galera do Grandmasters, né? O pessoal de 50 a mais ali trabalhando também na Accenture. Pessoal, tá que tá. E nesse Top 10, professor Mauri, nós vamos falar sobre os 10 livros mais vendidos no mundo. No mundo. Considerando o planeta Terra. Considerando, exatamente. Porque é o único mundo que a gente tem referência até agora. Não, porque se alguém, por exemplo, tá no espaço e baixou um livro. Putz, Maurício. Não entrou nessa conta. Não entrou nessa conta. O servidor tava na Terra, então a venda foi feita no planeta Terra. Beleza, então. Tá, até a gente começar a ter servidores interplanetários. Beleza. Por enquanto é vendido na Terra. E já quero deixar aqui pra galera, tá? Que a gente já vai deixar de fora os textos religiosos. Até porque é uma comparação injusta. Estima-se que a Bíblia tenha vendido mais de 5 bilhões de cópias ao longo dos anos. O Corão bate 1 bilhão. O Torá tá logo atrás. Então a gente não tá considerando os livros religiosos. Nessa nossa lista nós vamos falar daqueles mundos fantásticos, personagens da ficção, aqueles livros que trabalham com a nossa imaginação, aqueles títulos que são tão legais, que inclusive vão pra outras mídias, como filmes, séries, televisão, e até estão presentes em outros livros, em vários casos. Exatamente, senhoras e senhores! E quero deixar claro que essa classificação no Top 10 foi feita com base na quantidade de cópias estimadas que cada título vendeu. Porque, em alguns casos, é praticamente impossível de falar a quantidade exata de cópia vendida. Cara, mas é muito livro bom! Então pegue seu marcador de livro, porque começou o Top 10! Ela não vai fazer orelha, hein? Abrindo o Top 10, senhoras e senhores, o Código da Vinci! O Código da Vinci, que eu tenho uma teoria muito boa sobre o Código da Vinci. O sucesso de vendas dele? O sucesso de venda dele foi por conta da Igreja Católica falando, não compre esse livro!
E aí todo mundo queria saber o porquê não podia comprar. Não compre esse livro, não comprem. Ele vai acabar com a igreja. As pessoas falam, meu Deus, eu preciso comprar esse livro agora. Antes que acabe. A igreja vai proibir. A galera se sentiu na Idade Média, sei lá, por um tempo. E falou, nossa, eu vou comprar, que vai se tornar raro esse livro do Dan Brown. E aí depois, não vão assistir o cinema. Não vão, sucesso de bilheteria. Teve até continuação. Com o Tom Hanks de peruca. É muito bom. É isso, cara. Essa é a minha teoria, mas, assim, de verdade, é espetacular o sucesso que o Código da Vinci fez. Ele meio que apresentou pro mundo quem é Dan Brown, né? É, com certeza. Esse cara que faz livros de ação, com investigação, com essa parada de mistérios e teorias das conspirações. O bicho, mano, foi nervoso. Vendeu muito livro. Na época que saiu do Código da Vinci, pra onde você olhava, tinha alguém segurando o livrinho da capa vermelha com a Mona Lisa. Né? É isso aí. É impossível você, sei lá, entrar no ônibus, no metrô. Você entrava no táxi e o taxista tava lendo o Código da Vinci. É, tipo era isso. isso. É isso mesmo. Pra quem nunca ouviu falar do Código da Vinci, você pode ler o livro, você pode ver o filme, tá? Mas basicamente ele é um thriller de mistério, onde o professor de Harvard, o Robert Langdon, ele é um cara que é especializado em decifrar quebra-cabeças, de ver coisas onde ninguém mais vê. Ele cara do é mistério. o Nicolas Cage. Ele é uma mistura de Nicolas Cage com Indiana Jones. É isso aí, exatamente. Ele é o Nicolas Cage na Lenda do Tesouro Perdido com o Harrison Ford no Indiana Jones resolvendo mistérios religiosos. Exatamente isso, exatamente é isso. Só pra vocês terem uma ideia, né, a estimativa de venda do Código da Vinci foi de 80 milhões de cópias. Isso mesmo, cara. 80. A gente tá começando esse top 10 com 80 milhões de cópias. Obviamente, foi sucesso, né? Aí teve sequências, né? Anjos e Demônios, depois Inferno e tudo mais. Cara, que espetacular. Porque se for parar pra pensar, olha só, Maurício, segue minha linha de raciocínio. O autor normalmente recebe, sei lá, entre 10 e 20% só do valor do livro. Certo. Tá? Tá. Digamos que o livro é vendido por R$10. É barato? Barato. Um livrão barato. Com certeza o Código da Vinci não era vendido por R$10. Mas vamos supor. Certo. Tá bom? Beleza. Vamos supor. E aí ele recebeu, sei lá, R$2 por livro. Ele recebeu R$2 por livro. A gente tá falando de 160 milhões de reais. Caraca, velho. Só pra escrever o livro. Só que em dólar, né? Só que no caso, fazer a conta de dólar ficar mais maluca. Meu Deus. Se eu vender 5 mil livros na edição do meu primeiro livro, eu já me senti um sucesso. Caraca. Imagina só, eu tô escrevendo livro, você sabe, né? Tô ligado, tô ligado. Agora, no final de ano e recesso, eu trabalhei pra caramba no livro. Que beleza. Tá caminhando. Acho que esse ano fica pronto, hein? Quem você vai contratar pra fazer a capa? Ah, não sei, Maurinho, não sei. 9. Na nona colocação, Pinóquio. Essa me surpreendeu, Tato. Essa me surpreendeu. Deixa eu ver esse seu nariz aí pra ver se ele tá crescendo. Eu não vou nem te responder essa no nível, porque o Top 10 é um programa família. Não é um programa quinta série. Né? Mas todo mundo conhece a história, já viu a animação da Disney ou a animação do Netflix agora do Guilherme Del Toro. Falaram que tá bom o bagulho, viu? viu? Cara. Do boneco de madeira criado pelo Geppetto, que o nariz cresce quando ele conta mentira. É uma história clássica italiana, As Aventuras de Pinóquio, escrita por Carlo Collodi, que foi publicado em 1883. Caramba, cara. O bagulho é feio. Esse clássico também já ganhou várias adaptações para outras mídias. A mais famosa é óbvio, tá? Sendo a animação da Disney. Não tô falando do live action, tô falando da animação. Sim. A clássica. E, cara, é uma história que encanta o mundo com a história do boneco que quer se tornar um menino de verdade. E o seu amigo Grilo Falante, né? E eu vou te dizer, Maurício, eu já fui pra Itália. É? Tem Pinóquio em tudo quanto é lugar. Você tá brincando. Porque a galera tem o maior orgulho do Pinóquio. Você tá brincando. É verdade. Assim como o pessoal de outros países que a gente vai acabar discutindo aqui, tem muito orgulho das suas obras de ficções nacionais. Sim, cara. A gente devia ter orgulho do Paulo Coelho, mas a gente não tem. Não tem. A galera critica o Paulo Coelho. Eu acho que não devia. A gente devia exaltá-lo. É, mas é que o Paulo Coelho não tem um personagem. Tem o
Alquimista. Então, tudo bem, mas é um livro, né? Não tem, tipo, o alquimista que... Não tem a série do Alquimista. não tem A série o dele. cara, né? O Alquimista, o Leão e o Guarda-Roupa. Não tem. Exatamente. Então a gente não tem um personagem, porque aqui não é só a história. É o Pinóquio. É o Pinóquio verdade. que as pessoas têm. Eles conseguem visualizar o Pinóquio, brincar Mas tem uma com o cena no Pinóquio. Alquimista que tem uma coisa que cresce quando ele mente. Ah, é? Tem que ler o livro pra descobrir. E só pra avisar que Pinóquio vendeu mais de 80 milhões de cópias também pelo mundo e o personagem virou um dos símbolos de Florença, a cidade natal de Carlo. Então, se você for não só pra Florença, mas pra Toscana, pra vários lugares da Itália, é capaz que você consiga encontrar bonecos do Pinóquio. Não com a interpretação da Disney, mas o Pinóquio de alguma forma interpretada por um escultor, por um marionetista, por um artesão. É isso aí. Ou provavelmente eles só compraram tudo da China e revendem lá. É capaz também que isso aconteça com muita frequência. Oitava colocação! Ela, a feiticeira. E não tem nada a ver com a série de TV A Feiticeira. Não tem nada a ver com A Feiticeira. Porque, assim, na verdade, esse livro não é muito conhecido no Brasil. Porque ele é um clássico da literatura da era vitoriana. Que é uma era chata pra caramba, né? E é escrito pelo mesmo autor das Minas do Rei Salomão, o Henry Rider Haggard. Então, assim, meio que negócio não fez tanto sucesso por aqui, né? Mas basicamente aí, pra você que está perdido, assim como eu, o livro ele conta as aventuras de dois personagens que vão por uma região inexplorada da África, onde encontram uma civilização perdida e que são obedientes a uma misteriosa feiticeira chamada Ela. O livro ele foi publicado em 1887 e a obra bombou, velho. Bombou primeiro na Inglaterra e depois no resto da Europa e Estados Unidos. E vale lembrar que tem uma parada das obras de ficção da época também que giravam em torno do imperialismo, da colonização, né? E faz sentido, né? Porque é o que estão vivendo naquele momento. Sei lá, hoje a nossa ficção tá muito ligado, sei lá, à internet, robótica, a inteligência artificial, exploração espacial, porque é o momento que a gente vive ali e eles estão vivendo essa questão da colonização. E, né? assim, a África como um lugar de mistério, com, sabe, animais fantásticos. É uma cultura muito diferente da nossa, né? E aí, infelizmente, as pessoas veem isso como exótico e acabam trabalhando esses preceitos em algumas obras. Pra vocês terem uma ideia, né? A gente tá aqui na 8ª colocação. O livro Ela, a Feiticeira, vendeu aproximadamente 83 milhões de cópias. É livro pra dedão. 7. Na 7ª colocação, vamos com O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupas. Você leu esses livros, Tato? Eu li. É nada, Eu li. É mesmo? É mesmo, É olha. nada. E se você não se lembrou, não teve um estalo na cabeça, falando, nunca ouvi falar, talvez o nome da saga faça mais sentido pra você do que o nome do livro. E aqui a gente tá falando de As Crônicas de Nárnia, do inglês C.S. Lewis. As Crônicas de Nárnia, virou filme também, né? Virou filme. Não conseguiram fazer um filme merecedor dos livros. É mesmo? Cara. Você achou? Eu acho que os livros, eles trazem um universo fantástico muito mais rico. Eu acho que a adaptação da época não ficou tão legal. Eu acho que dá pra fazer melhor. Daria pra fazer melhor. Daria Joga pra- na mão de Tato Tarkan que ele resolve o problema. Isso. Por exemplo, a Bússola de Ouro. Sim. A adaptação da HBO agora tá melhor do que do filme que tentaram fazer lá atrás. com certeza, com Tá certeza. muito melhor. Uma adaptação que eu sonho de ver, O Nome do Vento. Das Crônicas do Matador de Rei. Será que vão fazer? Cara, assim, em teoria, o contrato já tinha sido assinado De ceder pra os direitos. ceder pra fazer um filme ou uma série. Aham. Se me engano, até os dois. Ia ter um que ia ser uma prequel, né? De fato, a história do Nome do Vento, né? E as suas devidas sequências. Inclusive, o Lin-Manuel Miranda foi convidado pra escrever as músicas. Quem? O Lin-Manuel Miranda. Quem? Ah, tá. O Lin-Manuel Miranda, o cara da Broadway, o cara... Achei que era um brasileiro, que cantor sertanejo. Não. É, o Lin-Manuel e Miranda, né, no caso. Achei que era uma dupla sertaneja. Que é o sobrinho da Sula. Não.
Ele chegou a ser convidado, trabalhou durante o projeto, mas aí o Patrick parece que não tava rolando mais, o projeto tá demorando muito. Cara, não saiu nem o último livro ainda. Mas voltando aqui pras Crônicas de Nárnia, tá? A primeira obra saiu em 1950, sem ter a intenção de produzir uma série de livros. Mas encorajado pelas críticas positivas do público e de amigos, incluindo o próprio Tolkien, tá? De quem o Lewis era um grande amigo, o autor decidiu prosseguir e aí no ano seguinte ele escreveu outros livros contando histórias no mundo de Nárnia. O primeiro foi o grande sucesso da série como um todo e vendeu 85 milhões de cópias. E se a gente juntar a série toda, a estimativa é de que foram 120 milhões de livros vendidos, o que significa que tem muita gente que não sabe o final da história. Tô esperando o filme sair. Imagina só, 85 milhões de pessoas compraram o primeiro livro. E aí tem mais 40 milhões, só metade que sabe o final. E olhe lá, né? Olha, porque Você pode ter comprado só o segundo. só o segundo, tem gente que comprou o segundo. Na sexta colocação, é óbvio que ela tinha que aparecer aqui. Vamos com E Não Sobrou Nenhum. Não sobrou nenhum. A gente tá falando aqui de Agatha Christie, a maior autora de romances policiais de todos os tempos, cara. Pra vocês terem uma ideia, a Agatha Christie tem mais de 74 livros publicados durante a sua vida. E a sua obra permanece viva até hoje, com adaptações cinematográficas recentes. Teve o Assassinato no Expresso Oriente e o Morte no Nilo também, né? Os dois do Poirot. Eu confesso que eu nunca tinha lido o livro, não conhecia a história, por exemplo, do Assassinato no Expresso Oriente, né? E eu fiquei feliz, porque chegou no final e eu descobri o assassino. Caraca! Quando eu falei, puta, é isso. E os caras, caralho, moleque, era isso mesmo, velho. Você acertou? Acertei, Mas você velho. acertou, tipo, no final? Ou você acertou, sei lá, na metade do filme, você já sabia? Cara, é que eu não sei se eu vou dar spoiler, né, pras pessoas. É, né, mas... melhor não. É, mas não, antes da cena final, onde tá todo mundo junto, assim. Sim, tá, ok. Foi antes daquela cena. Foi antes daquela cena. Ok. Eu falei, puta, eu acho que é isso, sabe? Cara, você vai adorar ler Agatha Christie, então, Maurinho. E é gostosinho mesmo a história, né? Eu gosto de filmes, séries, livros que me fazem parecer que eu sou inteligente. Putz, você vai de verdade, amar sabe? Agatha Christie. Agatha Christie não, Agatha Christie. Você vai amar Agatha Christie. O cara que é gótico, emo, né? Isso. Não, você vai amar, cara. Você vai amar. Pra falar um pouco mais sobre o livro, E Não Sobrou Nenhum, é um dos seus livros mais famosos e é polêmico desde o seu lançamento. O título original é Ten Little Niggers, ou, em português, O Caso dos 10 Negrinhos. E esse foi o título por aqui durante décadas, tá? E o título se baseia, na verdade, numa cantiga infantil tradicional na Inglaterra. E, apesar da polêmica, esse livro vendeu 100 milhões de cópias, além de receber múltiplas adaptações para TV, para cinema. O título atual, né, And There Was None, né, E Não Sobrou Nenhum, só veio nos anos 80, 40 anos depois da publicação, uma adaptação devida à visão do seu tempo. Mais que necessária, a gente não precisa nem discutir isso. 5. Na quinta colocação, O Sonho da Câmara Vermelha. Não, Maurinho nem se empolga que Maurinho já Você é achou comunista. vermelho e é comunista. É não. comunista? Já gostei. E esse livro aqui eu devo dizer que, cara, praticamente ninguém vai conhecer, apesar de ele ter vendido mais de 100 milhões de cópias, tá? Uou! O Sonho da Câmara Vermelha, ou Hong Lo Man, é uma obra-prima da literatura chinesa e um dos 4 grandes romances clássicos da China. O livro foi escrito em meados do século XVIII durante a dinastia Qing e tem a sua autoria atribuída a Cao Shui-Qin. E essa obra é reconhecida como o ponto mais alto dos romances clássicos chineses e existe até um campo de estudo dedicado exclusivamente a essa obra, conhecida como a vermelhologia. Bonito isso daí, viu? Tem até uma música, Vermelho. Não tem nada. O
romance circulou em cópias manuscritas com vários títulos até a sua impressão em 1791, enquanto os primeiros 80 capítulos foram escritos por Cao Shui-kin. Gao He, que preparou a primeira e segunda edições impressas com o seu sócio Chen Wei-won, adicionou 40 outros capítulos ao romance. E acredita-se que o conteúdo dessa história seja semi-autobiográfica, descrevendo o destino da própria família do escritor e, por extensão, da dinastia Qing. Como o autor detalha na introdução ao primeiro capítulo, o livro se destina a ser um memorial às meninas que ele conheceu na sua juventude, as amigas, as familiares e serviçais. O romance, é memorável não só pelo enorme elenco de personagens, a maioria do sexo feminino, e pelo âmbito psicológico, mas também pela precisa e detalhada observação da vida e das estruturas sociais típicas da aristocracia chinesa do século XVIII. Cara, não, é muito louco. O mercado chinês é gigante. É isso aí, né? E é um livro que era cópia manuscrita, velho. É louco isso. É louco demais. E a gente tá falando de outra pessoa pegou e escreveu mais 40 capítulos. Então, porra, o bagulho é bom demais. 4. Na quarta colocação, O Pequeno Príncipe. Aposto que 90% das pessoas ouvindo agora lembraram de Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Mesmo as pessoas que não leram o livro. Exatamente, cara. É um clássico infantil, mas eu levo a sério exatamente essa frase famosa do Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Porque é isso, velho. A gente é responsável pela emoção das outras pessoas, pelos vínculos, pelas relações. E quem me ensinou isso foi o Pequeno Príncipe com a sua amiga Rosa. O Pequeno Príncipe vendeu mais de 107 milhões de cópias ao redor do mundo desde a sua primeira edição em 1943. A primeira tradução do Pequeno Príncipe para a língua portuguesa, para o português, foi feita por Dom Marcos Barbosa em 1956. Ou seja, aí 13 anos depois do lançamento do original. E uma curiosidade, o Pequeno Príncipe se tornou recentemente uma obra de domínio público. Então é muito provável que esse número aí cresça rapidamente, já que cada vez mais edições do livro vão pocar por aí, porque agora qualquer editora pode publicar sem pagar royalties. Qualquer pessoa pode publicar e falar, olha só, desde que faça a tradução, né? É isso aí, porque a tradução talvez ainda não entrou em domínio público. É porque a tradução é da editora. É isso aí. Aí, exatamente. Você mesmo tem que fazer sua própria tradução aí do Pequeno Príncipe. Isso. Il Piccolo Principe. Ah, que bonito isso, Tato. Foi quando eu li em italiano, mas a obra de verdade é francesa. Não tem nada em italiano. É que eu li em italiano também. Il Piccolo Principe. Eu gostava muito do desenho. 3. Na terceira colocação, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu não acredito. Harry Potter tá aqui na lista sim. Caraca, velho, terceiro lugar, mano. Terceiro lugar, chegou a hora do bruxinho que deixou a J.K. Rowling milionária, cara. Caraca, velho, infelizmente deixou ela milionária, né? Não, assim, o livro é muito bacana. A autora que tem... Então, nossa, é isso aí. Tem seus problemas aí, tá? Eu gosto muito de Harry Potter, não é segredo pra ninguém. Quando alguém é apaixonado por Harry Potter é o quê? Putz, cara, infantilizado? Não, porque tem as Marvetes, Potterhead. Potterhead. A galera chama de Potterhead. Tem vários nomes, né? Você é um Potterhead, Tato? Eu sou um fã de fantasia. Porque quando eu te conheci, você fazia parte do fórum de Harry Potter. Não só do fórum, Mauri, eu era autor de um dos maiores portais de Harry Potter, de Harry Potter eu tô do ligado. Brasil. É verdade. Tato é uma sumidade Harry Potter. Eu sou, cara. Inclusive reconhecida internacionalmente por ninguém. Mas o primeiro livro de Harry Potter vendeu mais de 120 milhões de cópias pelo mundo e isso criou uma febre absurda durante a quase década de publicação da saga completa. E o resto, bem, a gente nem
precisa falar aqui, né, cara? É Harry Potter, tem filme, tem série, tem livro, tem até fanfic publicada pela própria autora. É isso aí, tem filme de Harry Potter sem Harry Potter. Tem filme, hoje em dia a gente tem filme de Harry Potter sem Harry Potter. Tem parque de Harry Potter sem Harry Potter. Exatamente. Aí tem tudo de Harry Potter sem Harry Não Potter. vejo a hora de ter o crossover de Star Wars com Harry Potter, cara. Cara, e assim, a gente falou de 120 milhões, tá? Mas só a Pedra Filosofal. Só a Pedra Filosofal. A série literária, contando apenas os 7 livros principais... Não tem 8? Não tem... Não, Maurício. Porque tem 8 filmes. É porque eles dividiram o 7º livro em 2. Adaptação cinematográfica. E a Warner sabe ganhar dinheiro. Sim. Então, assim, nem vou entrar nessa seara, tá? Eu tô contando só esses livros. Não estamos falando do livro fanfic depois que saiu aprovado pela O autora. livro dos animais lá também. Então, e nem contando esses, o manual de quadribol, o Animais Fantásticos Onde Habitam, nenhum desses livros aí, tá? Certo. Contando só os 7 livros principais, foram mais de 500 milhões de cópias. Caraca, velho. Caraca, mano. 500 milhões de cópias, velho. É muito livro. Já pensou se você ganhou R$2 por cada um dos livros, tá? Nossa senhora. Dá pra ficar maluco. Que é o que aconteceu com a J.K. Rowling. Exatamente. Dá pra ficar maluco. Ah, você perde a cabeça. Na segunda colocação, o Hobbit! Você colocou tanto R nesse H que quase é o Robert. O Robert! O Mauri tá falando do Hobbit. O Hobbit mora num buraco. E lá e de volta outra vez. Né? Estamos falando do livro... É o livro infantil, né? O livro infantil do Tolkien. Eu vou dizer que esse é meu livro favorito do Tolkien. Você tá brincando, Tato? É meu livro favorito. Não é O Senhor dos Anéis, aquele livro super legal e chato? Eu não acho O Senhor dos Anéis chato. Eu acho que ele tem um ritmo muito próprio. Único, ele é peculiar. Que chato pra caramba. Quando você entra nele, tem um lado positivo e um lado negativo. Eu acho que ele é encantador. Você aprende muitos adjetivos. Mas o Hobbit, eu acho que ele é perfeitinho, assim, sabe? Como introdução à fantasia pras crianças. De pegar a criança na mão e mostrar o universo fantástico pra criançada. E que é mais da hora, né? Porque, na verdade, o Tolkien escreveu o Hobbit, não tinha a menor pretensão, né? De ser uma saga. É mesmo? Era pra ser um livro fechadinho ali, é isso? Ele é um livro fechado. Ele é uma aventura única. Com começo, meio e fim. E aí, o pessoal da editora falou, não, a gente quer mais esse Hobbit aí. E aí o Tolkien falou, mas não quero escrever no Hobbit, cacete. Tá bom. Então vai ter um Hobbit aqui dentro. Tem um Hobbit aqui. Ele tá andando aqui no grupo. Ele carrega o anel. Ele é mais importante. Ele carrega o anel. Ele é mais importante. Tem até 4 Hobbits aqui nesse livro aqui. Entendeu? E aí foi isso, cara. Mas o Tolkien criou um universo fantástico, cara. E, putz, mais de 80 anos depois a gente tá aqui ainda. E muito do universo de fantasia é completamente influenciado pelas obras de Tolkien. Exatamente, né? O próprio Hobbit, ele é, sei lá, é um tipo de livro que faz parte da grade curricular das criancinhas nas escolas inglesas, né? Em países que falam inglês, né, como língua nativa. E é uma obra fantástica. Se você nunca teve a experiência de ler, recomendo não só que leia, mas se você tem criança perto, assim, sei lá, um filho, uma filha, né, um sobrinho, uma sobrinha. Poxa, de verdade, presenteie a criança com Hobbit ou ainda leia com a criança Hobbit, que é um livro muito bacana. Ainda mais se você fizer vozes, aí você vai ser o tio do sucesso. Só pra vocês terem uma ideia, né, tá na nossa segunda colocação, mas vendeu 140,6 milhões de exemplares no mundo inteiro. Esse número, óbvio, só tende a crescer porque os livros não param de ser feitos. E eu não consigo imaginar, sei lá, Hobbit parando de ser feito. Não, exatamente. Recapitulando. E pra você que está embasbacado, pensando nos livros que você não tem na sua coleção, que até se perdeu nessa lista, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, o Código da Vinci com quase 80 milhões de cópias. 9. Na 9ª colocação, Pinóquio com mais de 80 milhões de cópias. 8. Na
8ª colocação, ela, a feiticeira, com 83 milhões de cópias. 7. Na 7ª colocação, o Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa das Crônicas de Nárnia, com 85 milhões de cópias. 6. Na 6ª colocação, e não sobrou nenhum, de Agatha Christie, com 100 milhões de cópias. 5. Na 5ª colocação, O Sonho da Câmara Vermelha, com mais de 100 milhões de cópias, o clássico romance chinês. 4. 4ª colocação, o clássico infantil O Pequeno Príncipe, que vendeu mais de 107 milhões de cópias. 3. Na 3ª colocação, Harry Potter e a Pedra Filosofal, com mais de 120 milhões de cópias. 2. Na 2ª colocação, O Hobbit! As Aventuras de Bilbo o Bolseiro, que vendeu mais de 140 milhões de exemplares. E na primeira colocação, o clássico, a obra-prima, Don Quixote. Cara, um classicão, pelo amor de Deus. E, de certa forma, Don Quixote, ele foi o livro que criou o romance como é o romance hoje. Ele criou uma nova fase, uma nova era, uma nova perspectiva dos romances. Olha que bonito. É óbvio que ler o seu original hoje, tá? É como assistir um filme da década de 20, por exemplo. Sim, tá? cansativo. Tem algumas lento. coisas que... tem algumas coisas que fala assim, nossa, né? Mas por que esse ritmo? Por que tanta firula e tal? Mas, cara, é realmente impressionante. A primeira edição foi publicada em Madrid em 1605. Vamos lá. 1605. O livro é composto por 126 capítulos e dividido em duas partes. A primeira, surgida em 1605, e a outra em 1615. E o livro surgiu num período de grande inovação e diversidade por parte dos escritores ficcionistas espanhóis. Fez muita paródia com os romances de cavalaria. Que eram populares na época, né? Muito populares na época. E aí já estavam em declínio. Então essa questão da paródia fez com que ele fizesse ainda mais sucesso. E o Don Quixote, né, como personagem, é um personagem extremamente encantador, tá? E, sei lá, basicamente pra quem não tem a menor ideia, né, a história de Don Quixote é um homem que, de certa idade, já entrega-se à leitura a esses antigos romances, né, de cavalaria e acaba perdendo o juízo. E aí ele acredita que essas histórias que ele leu foram verdadeiras e ele decide se tornar um cavaleiro andante. O Miguel de Cervantes mandou bem demais. Assim. É muito bom. E aí ele parte pelo mundo vivendo o seu próprio romance de cavalaria, sabe? E aí o romance narra, de fato, os tristes feitos do cavaleiro e satiriza, né, os preceitos das histórias fantasiosas daqueles heróis, sabe? E a história é apresentada da forma de uma novela realista. Então você vê o contraste do Don Quixote pagando mico, mas ele também visualizando a fantasia. Isso aí, vivendo ali, né, a vida do cavaleiro e tudo mais. Só recomendo pegar o livro e, assim, sem sacanagem, pega o livro e só folheia as primeiras 30 páginas. Porque se você pega o original mesmo, assim, o que tem todos os registros, o livro ele começa com livro publicado com permissão do rei. E aí tem todos, porque a gente tá falando de um livro de 1600. Exatamente. Cara, é impressionante. E aí ele começa a dar referências históricas. É gigantesco. Eu tenho uma taroba desse tamanho aqui em casa. Sem sacanagem, eu tô falando de mais de 10 centímetros de livro. De livro, ufa.
Mas é mesmo, cara. Mas é um livro muito, muito, muito encantador, uma história muito encantadora. E é por isso que hoje estima-se que Don Quixote tenha vendido mais de 500 milhões de cópias. É o único livro vendendo mais do que todos os Harry Potter juntos. Cara, é assim, obviamente que isso é estimativa, tá, gente? Porque 1605, né? Não dá pra ter números exatos a partir disso, mas essa estimativa ela é muito consistente considerando quando ele foi lançado, né? E o sucesso, que é o personagem onde todo mundo conhece, né? Esse nome, Don Quixote. E o livro é atual. Exatamente. A história dele, apesar de algumas referências ficar nesse universo de fantasia, né, das novelas de cavalaria e tudo mais, a gente tá falando de uma história de um homem perdendo a sua sanidade. Então, ele se mantém extremamente atual. E é por isso que o livro continua sendo vendido hoje, além do fato dele ser um clássico. A gente tá falando mais de 400 anos de história. É um absurdo. Mais de 400 anos de história pra vender 500 milhões de cópias. É absurdo. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.